Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Real Sociedade 3, Benfica 1. Foi meia hora de pesadelo até chegar à ação de Roger Schmidt do banco de suplentes. Até aos 31 minutos, quando o treinador alemão fez entrar Jurasek para o lugar de Florentino, o Benfica viu a Real Sociedade marcar 3 golos que contaram, mais 2 que foram anulados, um deles apenas por intervenção do VAR, e acertar um penalti no poste. O 3-0 que se verificava nessa altura já não dava grande margem de manobra para os 60 minutos que ainda faltavam jogar, e a tentação agora até podia ser a de crucificar Florentino, o jogador que saiu, ou João Neves, pela sua inadaptação à direita da defesa. Mas o problema foi sobretudo coletivo, de incapacidade para responder da melhor maneira àqueles que são reconhecidamente os pontos fortes da Real Sociedade. Com Orsnes à direita, Jurasek na esquerda e Neves a meio campo, os encarnados souberam conter melhor um adversário que até aí fazia aquilo que queria da largura do campo. Sobretudo devido à liberdade que era dada ao excelente Zubimendi, mas também à capacidade dos outros jogadores de Alguacil para variarem o lado do jogo e dos seus extremos para baterem os alvos benfiquistas no 1-1. Até final, o jogo só viu mais um golo e foi o Benfica que o marcou por Rafa a abrir o segundo tempo. Mas assim que os bascos viram o resultado, já nem digo em perigo, mas pelo menos em suspenso, voltaram à modo de cima e a mandar no relvado, ainda que sem apertar e acelerar tanto como tinham feito na primeira meia hora. Se por alturas da entrada de Jurasek até se admitia que o Schmidt sacrificasse um dos centrais para voltar ao seu plano original, o 4-2-3-1 com que foi campeão, a verdade é que o Benfica foi até ao fim com o 3-4-3 necessariamente pouco trabalhado, um sistema cujas lacunas ficaram à vista assim que teve pela frente um adversário de um nível superior ao Aroca ou aos Chaves. Artur Cabral, Di Maria e Rafa eram curtos para a saída a 4 da Real Sociedade. E se depois Florentino e João Mário iam encaixar em Merino e Brais Mendes, sobrava sempre Zubimendi, um patrão à vontade para ir buscar Cubo ou Barrenetxea na largura ou ainda para ligar com o móvel Oyarzabal por dentro. O Benfica parecia um bombeiro desesperado com focos de incêndio uns atrás dos outros e via a baliza de Trubin em constante sobressalto. O 1-0 chegou de bola parada aos 6 minutos por Merino e o 2-0 num passo atrasado mal medido por Florentino, que Oyarzabal aproveitou para marcar. Merino fez o 3-0 aos 15 minutos, após mais uma bola parada, mas o VAR anulou, porque no ressalto da bola vinda do corpo de Trubin, esta tabulou na mão do marcador antes de entrar na baliza. Ainda assim, aos 19 minutos houve mais um golo anulado, agora a Oyarzabal, e aos 21 apareceu mesmo o 3-0, obra de Barrenetxea, que foi isolado na esquerda por Merino, bateu Neves no 1-1, e marcou. Mais 6 minutos e veio o penalti, cometido por Otamendi sobre o Oyarzabal, mas na sua marcação, Brais Mendes acertou no poste. E aí, finalmente, Schmidt foi em socorro da equipa, com a entrada de Jurasek. Fica por saber a que se deveu o equilíbrio verificado até ao intervalo, se é uma maior capacidade dos médios benfiquistas para tocar a bola, graças à subida no campo de Neves, se há a entrada de um ala capaz de dar largura com e sem bola, se ao abrandamento do adversário. A verdade é que, tendo o Rafa reduzido logo aos 49 minutos e Otamendi forçado Remiro a uma boa defesa com um tiro de longe, aos 58, a Real Sociedade voltou a vestir o fato de trabalho e não permitiu mais ideias aos encarnados. De San Sebastián veio assim a eliminação irremediável da Champions, mas um resultado que não foi tão pesado como os benfiquistas chegaram a temer e uma pena suspensa para o 3-4-3 até ao derby do próximo domingo. Ora, vamos lá então fazer a fotografia tática deste Real Sociedade Benfica. Ambas as equipas fizeram apenas uma alteração relativamente aos jogos das últimas jornadas dos seus campeonatos. A Real Sociedade tinha perdido em casa com o Barcelona por 1-0 e abdicou apenas do lateral direito, o Traoré, fazendo jogar na posição El Lustondo e foi por lesão do titular. De resto, os outros 10 em campo. Quanto ao Benfica, também trocou apenas um homem relativamente à vitória por 2-0 em Chaves, que foi o ponta de lança. Saiu o Gonçalo Guedes, que veio a entrar depois durante a segunda parte, para jogar na posição Artur Cabral, que nesse jogo em Chaves tinha dado até a melhor nota de si próprio do que Gonçalo Guedes. Assim sendo, vimos a Real Sociedade a jogar no seu habitual 4-3-3, absolutamente clássico, Remiro na baliza, El Lustondo como lateral direito, Munhoz como lateral esquerdo, a dupla de centrais Zubeldia e Lenormand, e depois Zubimendi uns metros atrás da dupla de médios interiores, que eram Brais Mendes e Miquel
Merino. Kubo, o japonês Kubo, bem aberto na direita, Barrenetxea a jogar pela esquerda e Oyarzabal como ponta de lança móvel, que saía muito da posição, mas era um craque na arte de ligar com os jogadores do meio-campo. Quanto ao Benfica, manteve Roger Schmidt o 3-4-3, que experimentou nas últimas duas partidas, com Trubin nas redes e depois três centrais, António Silva na meia-direita, Otamendi pelo corredor central e Morato na meia-esquerda. João Neves voltou a começar como ala direito, mas teve muitas dificuldades para conter Barrenetxea. E do outro lado era Orsnes, quem aparecia como ala esquerda. Dupla de médios formada por Florentino e João Mário, com Di Maria a aparecer como avançado interior pela direita, Rafa como avançado interior pela esquerda e Artur Cabral como ponta de lança. Ora, já vos falei há pouco das dificuldades que isto causou ao Benfica, porque a Real Sociedade fazia saída a 4 e isto acabava sempre por permitir superioridade numérica face aos três homens que apareciam em pressão por parte da equipa do Benfica. Desta vez não se deu o adiantamento de um dos médios do Benfica para ir compensar a posição de Zubimendi, porque geralmente chegava sempre atrasado, e isso viu-se, por exemplo, na partida do Estádio da Luz, mas o que isto significava era que, como depois Florentino e João Mário encaixavam em Brais Mendes e Merino, Zubimendi estava sempre completamente à vontade. E como a equipa do Benfica tendia a bascular para o lado da bola, são vícios antigos, são vícios do 4-2-3-1, isto fazia com que os alas, tanto o João Neves à direita como o Orsnes à esquerda, acabassem por estar sempre muito dentro quando a bola estava do outro lado. E isto, perante uma equipa que tinha muitas vezes bola descoberta e que era muitas vezes capaz de fazer variações de flanco através de Zubimendi, significava que tanto o Kubo perante Orsnes como o Barrenetxea perante João Neves tinham muitas vezes espaço para embalar e para aparecerem no 1 para 1. Muitas dificuldades, portanto, que Roger Schmidt começou a corrigir ao minuto 31. Sacou Florentino, que já tinha visto um cartão amarelo e que tinha feito um passe mau que gerou o segundo golo da equipa da Real Sociedade. Avançou João Neves para o meio-campo, porque João Neves estava a ter muitas dificuldades como ala direito. Fez entrar Jurasek para a ala esquerda e mudou Orsnes do lado esquerdo para o lado direito. O Benfica melhorou. Mas atenção, isto também pode ter tido que ver com o facto da Real Sociedade ter abrandado. Quando o Benfica chegou ao 3-1, ainda tentou Schmidt reavivar a esperança da equipa, trocou Artur Cabral por Musa, ponta de lança por ponta de lança, ao minuto 64, e depois tardou muito a voltar a mexer. Só mesmo a 5 minutos do fim é que fez mais 3 alterações, e todas elas também sem cariz de alterações táticas. Porquê? Porque saiu Di Maria para a entrada de Gonçalo Guedes, saiu João Mário do meio-campo para a entrada de Chiquinho, para a mesma posição, e saiu Rafa também da frente para a entrada de Tengsted, também na mesma posição. Portanto, não mudou nunca o Benfica, manteve sempre este 3-4-3 até final, deixando até a ideia de que ele poderá vir a ser experimentado mais uma vez no derby contra o Sporting. Quanto à Real Sociedade, fez as suas alterações em momentos, em 3 momentos também. Porquê? Porque ao minuto 70 trocou Kubo por Carlos Fernandes, que foi para a ponta de lança, levando à mudança de Oyarzabal para o corredor direito, e trocou ainda Brais Mendes por Torrientes, que foi jogar também na zona do meio campo. Depois, ao minuto 77, Barrenetxea deu lugar à esquerda do ataque a Zakarian, e por fim, ao minuto 85, ainda se deu a troca de Elustondo por Odriozola, mas também este foi jogar para a defesa direita, portanto não mudou nada durante o jogo Imanol Alguacil, e não precisou, porque ganhou tranquilamente. Não é fácil encontrar neste jogo um jogador do Benfica que tenha justificado elogios. Enfim, dos 3 de trás, ainda assim, Morato parece-me ter sido aquele que menos vezes falhou. Mas também isso pode ter tido que ver com o facto do lado direito do ataque da equipa da Real Sociedade não estar tão forte como estava o lado esquerdo, até pela própria timidez ofensiva de Elustondo face à contribuição permanente de Munhoz do outro lado. Depois, aquilo que se viu foram muitas dificuldades de quase toda a gente, enfim, alguns lampejos de qualidade durante a segunda parte, mas muito pouco para que alguém mereça sequer ser destacado numa secção que se chama a de herói do jogo. Os heróis estavam todos do outro lado, vestiam de azul e branco, da equipa da Real Sociedade, e aí sim houve uma série de belíssimas exibições. Lenormand, muito atento, quase sempre a desfazer as iniciativas de ataque da equipa do Benfica. Munhoz a subir muito bem e a justificar também alguns
elogios. Mikel Merino fez mais um jogo fantástico, tal como já tinha feito no Estádio da Luz, no jogo da terceira jornada. Oyarzabal, extraordinário também a ligar jogo por dentro. Melhor Barnechea na esquerda do ataque do que Kubo no lado direito, mas para mim o craque desta equipa, o jogador que de facto me enche sempre as medidas e hoje voltou a fazê-lo, é o médio-centro Zubimendi. É um jogador que gera partida de cadeirinha, que mete a bola onde quer, tem uma inteligência futebolística extraordinária, define quase sempre os melhores caminhos para a equipa poder atacar e é muito em função dele que esta Real Sociedade joga o muito que joga nesta temporada. Portanto, herói do jogo, Zubimendi. Foi boa a arbitragem do inglês Anthony Taylor e não foi de todo por ele que o Benfica perdeu esta partida. Quanto às decisões de maior responsabilidade, acertou-as todas. Houve alguma dificuldade em ver, desde numa primeira instância, a razão para a anulação do golo que teria sido o 3-0 de Mikel Merino, mas depois, com as repetições, percebe-se aquilo que o VAR disse a Anthony Taylor. A bola que é finalizada por Merino vai contra o corpo de Trubin, volta para o campo e bate na mão de Merino antes de entrar na baliza. Portanto, bem anulado pelo VAR este golo, tal como foi bem anulado também o golo a Oyarzabal ao minuto 19. De resto, também esteve bem na marcação da grande penalidade de Otamendi sobre Oyarzabal. A falta é clara. Poderiam, eventualmente, se o jogo tivesse sido um bocadinho mais igualado, os benfiquistas protestar a possibilidade de um bloqueio de Lenormand a Orsnes no primeiro golo da Real Sociedade, que é marcado por Merino no momento em que a bola chega a Muñoz e isso acaba por permitir a Muñoz o espaço para fazer o cruzamento para a finalização de Merino, que não estava, nem pouco mais ou menos, em posição de fora de jogo. De qualquer modo, parece-me que esteve bem Anthony Taylor ao validar, porque foi um bocadinho mais Orsnes que tentou tirar partido da situação e tentar encontrar aquele bloqueio para justificar o facto de não ter chegado à bola e de se ter atrasado na disputa da bola com o lateral esquerdo da Real Sociedade. Portanto, arbitragem sem erros, boa do inglês Anthony Taylor. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30